Espere a ação de Deus. Deus vai fazer justiça no seu tempo. Vai envergonhar os perseguidores. Vai reduzir a nada as acusações. Para a honra e para a glória de Deus. Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque nós não lutamos e não pelejamos com as armas do inimigo. As nossas armas são outras. São do Espírito. Por isso, as pessoas podem te ver e nos ver vulneráveis. Mas na nossa retaguarda, o nosso general, aquele que venceu a morte, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, aquele que governa todas as coisas e em todo o tempo, aquele que é o Alfa e é o Ômega, está cuidando de você, está zelando por você. Meu irmão e minha irmã, Deus está vendo, e Deus está vendo de uma forma tão intensa, que porque você é dele, no tempo dele, ele vai agir. Tem coisas que dependem de nós, tem coisas que dependem de Deus. Eu creio que quando Deus quer que dependa da gente, Ele nos dá os meios. Quando Ele não nos deu os meios, é porque depende dEle. E Ele vai agir no tempo dEle e da forma dEle. Não adianta as pessoas, não se sinta desesperançoso e nem desencorajado. Porque se você é perseguido, a pessoa ou os poderes ou as situações que te perseguem não estão perseguindo você, estão perseguindo a própria vocação de Deus e o próprio Deus. É do conhecimento de todos a situação tensa que o Brasil vive, com todas as perseguições contra o ex-presidente, as acusações que estão se voltando contra ele. Nesta semana, ele está sendo julgado pelo poder supremo do nosso país. Mas uma cena emocionante foi registrada na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O ministro da Corte Maior, que também é pastor evangélico, André Mendonça, fez uma ministração muito forte e emocionante aos presentes. Ele falou sobre a perseguição, dizendo que por mais injustiça e perseguições contra os seres humanos, contra os cristãos, contra os fiéis aqui na terra, Deus vai agir na hora certa e vai fazer justiça. A fala do ministro vai de encontro com a situação que estamos vivendo recentemente no país. O que chamou a atenção porque foi feita nesta semana, um momento que está sendo muito comentado e compartilhado nas redes sociais. Meu irmão e minha irmã, Deus está vendo. E Deus está vendo de uma forma tão intensa, que porque você é dele, no tempo dele, Ele vai agir. Tem coisas que dependem de nós, tem coisas que dependem de Deus. Eu creio que quando Deus quer que dependa da gente, Ele nos dá os meios. Quando Ele não nos deu os meios, é porque depende dEle. E Ele vai agir no tempo dEle e da forma dEle. Não adianta as pessoas, não se sinta desesperançoso e nem desencorajado. Porque se você é perseguido, a pessoa ou os poderes ou as situações que te perseguem não estão perseguindo você, estão perseguindo a própria vocação de Deus e o próprio Deus. É por isso que lá nos versos de número 27 e 28 está escrito, depois de nos advertir e de nos lembrar para repararmos na nossa vocação, no verso 26, Deus diz através de Paulo, pelo contrário, Deus escolheu você, as coisas loucas do mundo. Para quê? Para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo. Para quê? Para envergonhar as fortes. Verso 28, Deus escolheu as coisas humildes,
as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. A fim, verso 29, de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Atacar você, querer vangloriar-se em cima de você, espere a ação de Deus. Deus vai fazer justiça no seu tempo, vai envergonhar os perseguidores, vai reduzir a nada as acusações, para a honra e para a glória de Deus, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não foi nenhum rei, nenhum imperador, nem dos assírios, nem dos persas, nem os faraós do Egito, nem os imperadores romanos nas perseguições aos cristãos, nem as perseguições aos profetas que se levantaram durante a Idade Média, que fizeram a igreja parar ou retroceder. Não será no século 21 que a igreja vai parar ou retroceder por conta de perseguições. Pessoas passarão, poderes passarão, Deus e a sua igreja avançarão. Meus irmãos e minhas irmãs, a justiça de Deus nos cobra um padrão de conduta. Justiça não é só um valor, demanda atos de justiça. E quando vem a advertência, reparai na vossa vocação, eu não posso deixar de considerar que nós não podemos distorcer a justiça. Isaías, no capítulo 5, a partir do verso de número 20, diz que ai daqueles que distorcem a justiça. Diz o texto, ai dos que chamam o mal por bem e o bem por mal. Ai dos que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, do que põe o amargo por doce e o doce por amargo. Verso de número 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Ai dos que por suborno justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Meu irmão e minha irmã, seja justo. Aguarde a justiça de Deus. E enquanto isso, seja justo. Não negue justiça. E nem pratique justiça por vingança. Porque a vingança a Deus pertence, não pertence a nós. Não nos alegremos com a queda do ímpio. Lamentemos a queda do ímpio. Porque Deus não veio para se alegrar com a queda. Ele enviou Jesus para redimir a todos aqueles que nele creem. Nem Deus se alegra com a queda do ímpio. Não seremos nós que nos alegraremos. Em terceiro lugar, Deus demanda de nós santidade. Santidade é um valor. Para você guardar a sua vocação, seja santo. Busque a santidade. A santidade nos faz refletir qual o padrão de santidade ou qual o caminho da santidade. Não é outro senão a cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, para o mundo, ser santo é loucura. Buscar santidade é insensatez. É preciso viver a vida. É preciso viver os padrões e os prazeres do mundo. É por isso que Paulo, lá no verso de número 23 do capítulo 1, diz que a cruz é escândalo para judeus e loucura para os gentios. As pessoas acham que não faz sentido buscar a santidade. Meus irmãos, a cruz é o padrão em Cristo Jesus de conduta, de comportamento, de objetivo de vida. Agora, o que para o mundo
é o que vale a pena. Para Deus é loucura, porque leva à morte, leva à ruína, leva à perdição. Falávamos um pouco no gabinete pastoral sobre inferno. Se tem ou não inferno. Tem inferno, meu irmão e minha irmã. Tem gente que vai para o céu e tem gente que vai para o inferno. E quem não vive na sabedoria de Deus, quem não vive na justiça de Deus e quem não busca uma vida de santidade, não tem outro caminho. E a chave transformadora para essa mudança de valores é Cristo, é a cruz de Cristo. Meus irmãos, segui a paz com todos, diz o escritor de Hebreus no capítulo 12, verso 14, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem uma vida de santidade, nós não veremos a Deus. A conversão é um ato único, em que Jesus e Deus, por sua graça e misericórdia, vêm e transformam a nossa vida. Quando nós saímos do batismo, saímos renovados, somos novo homem, nova mulher. Mas ainda precisamos passar por um processo de depuração e santificação. Precisamos agora fazer com que as coisas antigas realmente tenham passado. E eis que tudo se faz novo. E essa santificação, sem ela, nós não veremos a Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, não adianta ser batizado ou dizer que foi batizado e continuar a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Você pode até participar da ceia. Você pode até estar na igreja. Você pode até enganar as pessoas, fazendo-se parecer algo que você não é. Mas você não engana a Deus. Sem uma vida santa, você não verá a Deus. A minha palavra para você é: o que precisa ainda ser retirado, o que precisa ser ainda jogado fora, o que ainda contamina e prejudica a vida de santidade que Deus quer para mim e para você. Às vezes é uma questão sexual. Meu irmão e minha irmã, não busque na grama do vizinho, achando que ela é mais verde. Porque não só ela deve estar cheia de ervas daninhas, como talvez você experimente a sequidão do que é estar distante de Deus. Seja fiel ao seu esposo, seja fiel à sua esposa. Interrompa qualquer vida que esteja distante dos padrões morais e das virtudes que Deus demanda do homem e da mulher. Segunda questão que nos demanda uma atenção na santidade: relacionamento com poder. O poder não é uma prerrogativa para si. O poder que vem de Deus, e todo o poder e toda a autoridade vem de Deus, deve estar a serviço da justiça de Deus e do reino de Deus. Não busque o poder para servir-se, mas exerça o poder como um dever de servir, para construir e não para destruir, para abençoar e não para amaldiçoar. Terceiro ponto de atenção na questão da santidade: a relação com o dinheiro. O dinheiro para nós não pode ser um fim. Ele é um meio para servir a Deus, um meio para subsistir, um meio para viver, mas não é o fim que nós devemos buscar.
Um sinal de se o dinheiro é meio ou é fim. Ele é meio se você é generoso. Ele é fim se você é avarento. Ele é meio se você faz o bom uso dele. E o bom uso preserva o ser. O mau uso faz corromper o ser. É onde importa o ter e não o ser. O bom uso significa o ganho honesto, que preserva a essência da vida. O mau uso demanda o ganho desonesto, que importa a escravização do ser e a mortificação da vida. Não viva pelo dinheiro. Não busque o dinheiro. Busque o ganho honesto. Porque o ganho honesto preserva a dignidade da vida. Enquanto o ganho desonesto torna seco, sem vida e um indigente espiritual. Você pode ter muito dinheiro, mas espiritualmente você é um indigente. Você é um mendigo espiritual. Quarto valor, redenção. Interessante esse valor. Porque a redenção, eu posso buscar ser sábio, eu posso buscar ser santo, eu posso buscar ser justo, eu posso até buscar a redenção. Mas se tem algo que você não consegue por si próprio, é a redenção. Porque esta é dom de Deus, por meio de Cristo Jesus. A redenção demanda de nós reconhecer que é pelo sangue do Cordeiro que nós recebemos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Eu me refiro aqui à redenção espiritual, a redenção eterna, que será consumada na volta de Cristo. Não busque, portanto, a redenção humana. Não busque agradar a homens. Não busque agradar as pessoas. Busque agradar a Deus. Porque é agradando a Deus que nós somos redimidos a partir de Cristo Jesus. A redenção é um ato gracioso por Deus. Por isso que não adianta pedir sinais como faziam os judeus. O sinal já nos foi dado. É o corpo e é o sangue de Cristo Jesus. Esse é o único sinal que você vai ter. Creia nisso. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Busque essa vida de santidade, de justiça e de sabedoria. Cristo é o sinal vivo para mim e para você. E esse sinal e essa redenção, meu irmão e minha irmã, transcende a história. Transcende os acontecimentos. Por isso, não se preocupe com as crises. Esteja atento, esteja vigilante, vigiai, orai, buscai a Deus, mas não se atormente com as crises. Deus está vendo todas as coisas. E se Ele não lhe deu os meios ainda, é porque Ele vai cuidar. Ou, em determinado momento, Ele vai mudar as circunstâncias e vai lhe dar os meios para você agir. Tenha paz, tenha paciência, tenha resiliência, persevere, não desista, siga em frente e aguarde o agir de Deus. Porque no devido tempo, Deus vai redimir todas as coisas. Deus vai transformar todas as coisas. Deus vai fazê-lo vencer todas as tribulações e vai lhe dar a redenção definitiva. Meu irmão e minha irmã, diante desse contexto, a pergunta que eu faço a você e concluo: vale a pena viver a loucura de Deus em contraposição à sabedoria humana? Vale a pena ser santo, sábio diante de Deus, justo,
e buscar a redenção de Deus? Vale a pena seguir sua vocação como cristão? A minha palavra para você nessa manhã é: vale a pena. Vale a pena. Não esmoreça. Não olhe para as circunstâncias. Eu sei que, por vezes, isso nos faz tornar vulneráveis. Porque nós não lutamos e não pelejamos com as armas do inimigo. As nossas armas são outras, são do Espírito. Por isso, as pessoas podem te ver e nos ver vulneráveis. Mas na nossa retaguarda, o nosso general, aquele que venceu a morte, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, aquele que governa todas as coisas e em todo o tempo, aquele que é o Alfa e é o Ômega, está cuidando de você, está zelando por você, está te preservando de qualquer maldição, de qualquer coisa, de qualquer ataque, porque ao final, quem será envergonhado são os seus perseguidores, são a causa da crise, são a causa do mal, e aqueles que têm buscado tirar-te, quiçá, a própria vida. Deus vai lhe preservar, meu irmão, e a minha palavra para você é: tenha coragem, tenha fé, se fortaleça no Espírito, porque vale a pena seguir a Deus. Se você não aceitou a Cristo Jesus, preparando-se para a ceia, eu te convido, junte-se a nós, junte-se nesse grande exército, o exército dos escolhidos, o exército dos eleitos, o exército dos predestinados para toda boa obra, a qual Deus de antemão nos preparou, para que em Cristo Jesus andássemos nela.